Pai do Senhor, graças a Deus por mais um dia na nossa Escola Bíblica Dominical Podcast, EBD em Síntese, agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. A nossa lição, que nós iremos comentar, a lição de número 5, com data de dia 4 de maio de 2025, que tem por título A Verdade que Liberta. O texto áureo se encontra no capítulo 8, versículo 32, do Evangelho escrito por São João, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade prática diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura em classe se encontra no capítulo 7, o versículo 16, o 18, 37 e 38, capítulo 7 do Evangelho escrito por São João, e o capítulo 1, do versículo 31 ao versículo de número 36. É a nossa leitura em classe. E quem está comigo é a professora Eliana. Deus abençoe a professora Eliana, paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Samuel, a paz do Senhor, os prezados professores e alunos que estão nos ouvindo, graças a Deus por mais esse podcast, que a gente possa contribuir para a nossa edificação espiritual. Amém, glória a Deus. Professora Eliana, a nossa lição vai tratar sobre a verdade que liberta. A gente pode interagir com o aluno, a você que está me ouvindo, você que tem sua classe de adulto, interagir no sentido de escravidão. Se liberta, liberta da escravidão. E a gente pode citar alguns exemplos aqui, né, professora Eliana? Escravo das paixões, do dinheiro, dos ídolos, da pornografia, né? Da prática do pecado, né? A excessiva prática do pecado, a continuidade de prática do pecado lhe deixa escravo, certo? A bebida alcoólica, os vícios, vários fatores que o pecado escraviza, e para isso Cristo veio para nos libertar. Correto, professora Eliana? Correto, é verdade. Que bem. Né? Se, Então, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que é o texto áureo, né, da nossa lição. E é isso que a gente percebe no mundo atual. A escravidão tem sido grande de todos os tipos, né, de pecado. E Jesus veio exatamente para libertar todos dessa escravidão, trazendo essa libertação espiritual. a lição de hoje, na matéria da teologia, ela está escrita, ela está incluída na cristologia, né, do ministério de Cristo, de libertar o cativo, de libertar o pecador. A missão de Jesus, quando o anjo anunciou para Maria acerca de Jesus, ele disse: o seu nome será Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados, né, dessa libertação, de tudo isso aí que a gente já conhece, já conhece muito bem acerca de Jesus como o libertador. E a lição trata muito disso em relação ao primeiro tópico de Jesus, a verdade em Jerusalém. Isso era um escândalo para os religiosos, né? E eu quero convidar a professora Eliana para dar esse comentário acerca do primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Tudo bem. No capítulo 7, né, versículos 6 e 8, quando Jesus disse assim: disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E o 8 vai dizer assim: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. A gente vê aqui que estava próximo, né, a festa dos tabernáculos, e os irmãos de Jesus que ainda não criam nele, né, somente depois da morte e da ressurreição vieram a crer. Por sinal, Tiago foi um dirigente de igreja, né? Isso. Então, sugere que ele fosse para a Judéia para manifestar os feitos dele, as obras dele. Eles não entendiam como Jesus agia, muitas vezes secretamente, não demonstrando, não aparecendo os seus feitos, né? Muito bem. Só que esse conselho dos irmãos de Jesus foi um conselho assim feliz, porque a origem desse conselho estava na incredulidade dos irmãos de Jesus. Porque o que acontecia era a falta de compreensão da identidade de Jesus. Jesus veio libertar.
Jesus veio salvar o pecador, né? A sua missão salvífica. Eles não entendiam, eles não compreendiam. E aí, quando Jesus dá essa resposta, que eu acho muito interessante, ainda não é chegado o meu tempo, uma das coisas que a gente observa é que Jesus ele tinha aquele cuidado de cumprir o seu ministério, primeiro levando a verdade para as pessoas que o seguiam, que admiravam, que criam nele. Ele queria que essa missão, vamos dizer assim, não fosse abortada, mas que ele alcançasse o maior número de pessoas, levando essa libertação da escravidão do pecado, né? Demonstrando ele ser a verdade, ser o libertador, e que chegasse o tempo certo para que ele cumprisse a justiça de Deus. E qual é o tempo certo? Os irmãos não entendiam, o povo não entendia, mas era exatamente o momento que ele ia se entregar na mão dos seus opositores, né, para ser morto e para ser crucificado. E é muito bonito isso, porque a gente vê sempre assim, Jesus com o Pai, confirmando com o Pai. Todo o tempo de Deus era o tempo combinado com o Pai. E quando ele, lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 18, ele vai dizer assim: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Né? Veja que era agora o tempo dele de cumprir a justiça divina e em concordância com o Pai. Aí, uma aplicação para a gente no dia a dia é esperar o tempo de Deus e fazer as coisas em concordância com Ele, né? Porque o que que a gente vê? A gente escuta vozes que dizem assim, como os irmãos de Jesus falaram, vá agora, faça agora, apareça agora. Jesus disse, o meu tempo ainda não é chegado. E a gente escuta no nosso dia a dia muitas vozes, e muitas vezes são vozes que não têm a motivação correta. São vozes que desviam a gente do propósito de Deus. Aí a gente precisa compreender e a cada dia ter comunhão com Deus para que a gente cumpra o propósito de Deus em nossas vidas, para que a gente possa entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor em tudo que a gente vai fazer. Né? Verdade. Essa mesma expressão que Jesus utiliza para falar que não era o tempo dele, é a mesma expressão que ele utiliza para a mãe lá no casamento. Não é chegada a minha hora. É São as chegar. mesmas expressões, mostrando claramente que existia um tempo para Jesus, para todas as coisas, né? Que ele estava dentro do propósito determinado de Deus. Ele nem adianta, nem chega atrasado, né? Nem tudo está no cronograma, na agenda de Jesus. Tanto essa expressão é utilizada no casamento, quando a mãe dele, né? E ele disse: não, quem deu contigo não é chegada ainda a minha hora. Quanto nesse capítulo também, utilizando a mesma expressão, que o tempo ainda não era chegado. Pode continuar, professor. Verdade. E a forma como Jesus, às vezes, ele estava em um local e, de repente, ele fazia um milagre de forma secreta, ou então dizia, não diga que fui eu, vamos dizer assim, né? Isso. Porque, na verdade, as pessoas tinham uma concepção errada, não entendia a identidade de Jesus, não entendia Jesus como o Messias prometido, né? Então, Jesus escolheu não se revelar abertamente para Israel. Então, muitas vezes, ele ainda não é chegada a minha hora, ou fazia as coisas, mas não queria que, assim, aquela repercussão, né, que fosse visto tudo que ele estava fazendo naquele momento, exatamente para que o tempo de Deus fosse cumprido. Excelente, excelente. Jesus é a verdade que se manifestou em Jerusalém. Em Isso. Jerusalém. As pessoas não compreendiam, quem ouviam não compreendiam, né? Como é que será com essa verdade? Mas é claramente Jesus se manifestou em Jerusalém com essa verdade, mostrando que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado, que ele era o Verbo encarnado, que ele era o Messias. Para muitos não identificaram. É igual o discurso que ele faz no capítulo 6 do Evangelho escrito por São João, né? Quem escutava sentia ruídos e ia embora. Né? E esse discurso é novamente enfatizado aqui no que a senhora acabou de comentar. Professor Eliane, o tópico 2, Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. Jesus, a verdade, diante dos escribas e fariseus. A gente vê nesse momento aí, exatamente o momento em que os opositores de Jesus queriam exatamente pegar Jesus, né? Armar uma cilada.
É uma cilada. Tipo assim, vamos fazer um teste com ele, vamos testar agora, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Jesus, a gente vê o texto dele dizendo assim, que os judeus, a palavra de Deus vai dizer que os judeus, eles se maravilhavam porque Jesus, ele não conhece esse letras, como é que ele fala desse jeito, né? Com a autoridade dele. Então, a doutrina de Jesus impactava os seus opositores, impactava a forma como Jesus falava, a mensagem impactava, porque quando eles assim, quando os judeus se maravilhavam, esse não fez nenhuma escola, não fez escola teológica de Hillel, de Shammai, né? Que era uma forma de interpretar a lei, de conviver. Então, aí ele diz assim, olha, a minha doutrina vem do Pai. E agora os judeus querem testar ele, né? Vão testar ele. E ele deixa muito claro, assim, no tópico que a gente acabou de falar, que é uma coisa que eu ia falar, ele diz assim, olha, a minha doutrina não vem de mim mesmo, mas vem do meu Pai. O que é que ele estava dizendo? Estava dizendo que eles estavam admirados porque ele não tinha frequentado nenhuma escola. Ele disse, não, é como que ele dissesse assim, olha, eu não aprendi com os fariseus, eu não aprendi com os saduceus, eu não aprendi com os essênios, eu não aprendi com Hilel, nem com Shammai, nenhum. Eu aprendi diretamente do meu pai. Então, está se revelando essa verdade. Então, os opositores ficaram cada vez mais, vamos dizer assim, revoltados, né? Queriam pegar Jesus e queriam saber se a doutrina que ele ensinava, se ele entrava em choque com a lei de Moisés e com a lei de Roma. Então, vamos para o teste. Quando pegaram aquela mulher no ato adulterando, trouxeram para Jesus. Então, a ideia deles era exatamente testar Jesus, porque duas coisas iam acontecer, né? Se Jesus, a gente sabe que essa cilada para desacreditar Jesus diante daqueles que ouviam ele. Então, duas coisas iam acontecer. Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles iam acusar Jesus que estava violando a lei de Moisés. E se Jesus incentivasse eles a aplicar a pena que a lei de Moisés dizia que deveria ser aplicada, então eles podiam suscitar Jesus contra Roma, porque Roma não admitia que nenhum judeu fosse morto sem passar pelo processo, né? Eles não tinham essa liberdade, entende? Então, nesse momento, a gente vê o seguinte, que a intenção dos opositores de Jesus não era cumprir a lei de Moisés, né? Até porque a lei dizia que se fosse pego, eram os dois, e trouxeram só a mulher. Aí o que é muito lindo, o que é lindo é porque na hora que eles querem pegar Jesus, Jesus, eu digo assim, o tiro saiu pela culatra. Não sei se eu posso usar essa expressão, né? Mas a verdade que estava ali não poderia, vamos dizer assim, Jesus é a verdade que expôs a consciência deles. Porque, na verdade, quando Jesus disse, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nenhum teve coragem, né? Nenhum teve coragem. Foi saindo de um a um, e Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Não, Senhor, nenhum. Todos foram embora, foram. Então, se eles não te condenaram, também não te condenam. Então, a verdade, quando estamos diante da verdade, a verdade revela o que está em nós. Bota para fora o que está em nós. Então, o pecado foi revelado naquele momento e a verdade de Deus foi declarada, foi revelada ali, naquele momento tão importante, né? O professor Liana só foi muito feliz no sentido dos fariseus, né? Querer pegar Jesus na palavra, porque naquele momento ele já sentiu Jesus como uma ameaça. Ele está carregando uma multidão. Quem está seguindo ele está testemunhando acerca dele. Nicodemos já se encontrou com ele, né? Já teve um encontro com ele. Ou seja, Jesus estava começando a chamar a atenção destas pessoas que utilizavam a lei, a sua posição, não como forma de adorar, mas um ato religioso, um ato apenas de fazer por fazer. Quando Jesus começa a surgir
o ministério de Jesus. Então, o ensino é diferente, a forma de ensinar é diferente, a forma de traduzir a vontade de Deus é diferente. Então, Jesus chamava atenção pela forma de falar, pelo cativando as pessoas, mas essa cativação não era encobrindo, não era colocando a mão na cabeça, pelo contrário, demonstrando que esta pessoa precisava do encontro, da salvação, né, do consolo de Deus. Então, isso chamou a atenção, por isso que eles também chamavam para pegar Jesus, como ele tinha uma inveja, né? Está chamando mais atenção, fala melhor do que eu, prega melhor do que eu, ensina melhor do que eu, então preciso desmascarar. Multidões seguindo. Isso. Eu preciso, de alguma forma, desmascarar ele, de alguma forma, né? Mostrar que ele está mentindo, que a doutrina dele é uma heresia, que a doutrina que ele está falando é uma heresia, que não vem do Pai, que ele não é filho de Deus. Né? E esse capítulo, Jesus já, no capítulo 8, Jesus já diz alguns eu sou, e isso incomodava muito os discípulos não, perdão, aqueles que estavam ouvindo, os fariseus, e se incomodou tanto eles que eles quiseram pegar Jesus de um ato falho. Aí Jesus, sabedor de todas as coisas, desmascara os fariseus, vão embora e ainda perdoa a mulher, não é não, professora? Verdade. Desbarata toda a malícia, toda a maldade dos fariseus e ainda oferece um perdão à mulher, né? Que foi o que ele veio fazer, né? Libertar os cativos, Os os cativos. oprimidos. E aquela mulher estava escrava. Naquele momento que encontra com Jesus, ela encontra a verdade que liberta. A prisão que estava amarrando ela era o adultério, ela foi liberta ali daquela prisão, verdadeiramente estava livre em relação àquilo ali. A gente consegue ver, o escritor faz questão de dizer que a verdade é revelada, né? Ele diz que a verdade é revelada e que a verdade, que o mundo precisa conhecer essa verdade. Em um mundo tão que acha tão normal o adultério, o pecado, a normalização do pecado, né? A ordem do pecado se tornou, a lei do pecado se tornou normal para a humanidade. Jesus mostra aqui com essa mulher que a verdade ela desmascara, nem sempre nem sempre não, o mundo não sabe a verdade, por isso que se envolve na mentira, se envolve no erro, no engano, e Jesus vem para que essa verdade seja revelada com cura, com salvação, com graça, com tirar fardo do pecador. Isso demonstra claramente esse capítulo de número 8. Então, essa é a verdade que o mundo precisa conhecer, como muito bem fala o escritor, né? De mostrar a verdade que Jesus ele vem para libertar. Correto, professora? Me ajude. Se tiver acrescentar alguma coisa, pode falar, viu, professora? Isso. Essa verdade que o mundo precisa conhecer. Aí eu estava pensando, refletindo sobre o seguinte. Da mesma forma que Jesus confrontou os opositores, declarando ser a verdade, né? Ainda hoje, o mundo rejeita essa verdade, né? Que a gente tem esse contexto, que é Cristo Jesus. E de uma forma ainda que eu acredito ainda mais séria, por causa da visão pós-moderna. O que a sociedade entende, a gente precisa, quando a gente está ensinando nossos alunos e até pregando o evangelho, é conhecer a realidade da sociedade pós-moderna. Qual o conceito, como é que eles enxergam a palavra verdade. Até alguns anos anteriores, as pessoas admitiam que existia uma verdade assim que era absoluta, que era imutável. Na sociedade pós-moderna, a visão mudou completamente. Então, uma das principais características dessa visão dessa sociedade sobre a verdade, e eu queria pincelar três principais, vamos dizer assim, características de como o mundo lá fora enxerga a palavra verdade, verdade, né? Uma das características que a gente sabe que é muito forte na sociedade pós-moderna é o relativismo. O relativismo, muitas pessoas acreditam que cada pessoa tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e está tudo muito bem assim. E o interessante é que esse conceito, né, esse aspecto relativista da sociedade, eles aplicam exatamente esse relativismo, principalmente em questões morais, em questão da moralidade. O que é moral para um não é moral para o outro. Então, o mundo está assim, numa devassidão total, né? E também nas questões de fé.
de crença, então, de valores. Os valores tornaram-se relativos, né? O que é um valor para um não é para outro, ou seja, verdade lá fora tá, não existe verdade absoluta. Isso vai contra a nossa fé. A doutrina que Cristo, quando ele diz eu sou a verdade, é a verdade absoluta, a verdade que não muda. E o outro aspecto também que a gente tem que observar nessa sociedade pós-moderna é que estão valorizando demais a experiência pessoal, a experiência de cada um. Ou seja, não se busca assim uma verdade universal, eu vou me basear naquela verdade. Não. O foco está na vivência individual, ou seja, o que eu sinto que é verdade, o que, o que eu sinto que é verdade para mim, então é verdade. É na minha experiência. Isso choca contrariamente aos valores de Deus, aos princípios espirituais, morais. E só outra coisa, só para a gente fechar aqui, é a questão do pluralismo, também que é uma questão da sociedade pós-moderna, em que valoriza demais a diversidade, né? Estamos vivendo um mundo que fala muito as narrativas da diversidade, diversidade de crença, diversidade de ideias. Então, em vez de buscar uma só verdade, promove o quê? O que é que está se promovendo na sociedade? Eu tenho que conviver com várias verdades e respeitando a verdade de cada um. Então, a verdade não é absoluta. A verdade vai ser uma questão muito relativa. Depende, então, ela torna-se o quê? Subjetiva. Ela é muito subjetiva. Vai daquilo que eu penso que é. Então, essa visão, embora que seja comum no mundo lá fora, ela entra em conflito com a fé cristã, com a fé que a gente afirma, que a gente prega, que existe uma verdade absoluta. E Jesus, ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, essa verdade absoluta, ela foi revelada por Deus na pessoa de Cristo, é o verbo encarnado, quando ele diz, eu sou a verdade, né? E o mundo rejeita esta verdade, né? Então, você vê, quando Jesus falou, ele disse assim, quando Jesus falou isso, eu ensino, ele não falou assim, eu ensino a verdade, eu conheço a verdade, mas ele disse, eu sou a verdade. Então, a verdade é o quê? É uma pessoa, né? Isso a É verdade é uma mesmo, é o Verbo pessoa. encarnado, é Então, o próprio Cristo. próprio Cristo. Então, não é uma ideia subjetiva. Mas o mundo lá fora está vivendo essa realidade. Verdade. É uma verdade, Cristo é uma verdade absoluta. Né? É, Ele, absoluta. é isso. Ele mostra isso no seu ministério, todos os fatos. Ele desnuda o pecador, né? Deixa o pecador desarmado para mostrar a verdade. E essa verdade, ele cobre novamente agora com vestes santas, com solução, com perdão do pecado, né? Com justificação, com redenção, colocando o pecador no caminho da santificação. Esta verdade é Cristo Jesus. O É. professor do tópico 3 fala: Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta, o que é a verdade, a gente até já adiantou, e verdadeiramente sereis Livre, livres. Este livre, né? isso. O que a gente pode acrescentar para que o nosso professor, quem está nos escutando, possa colocar isso, acrescentar na sua aula no próximo domingo, professora? Pronto. Do jeito que a gente, assim, do jeito que a gente comentou, à luz das escrituras, o que é verdade, que é uma pessoa, então, à luz das escrituras também, a gente precisa entender o que é liberdade, não é isso? E fazendo também o mesmo paralelo que a gente fez com a sociedade pós-moderna, como é que a sociedade enxerga a verdade, a gente também vamos observar como a sociedade enxerga o que é a palavra liberdade, o que é liberdade para o povo lá fora. Segundo as Escrituras, a gente sabe que Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E está falando de quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Sou liberto de quê? Né? Neste texto, Jesus está conversando com os judeus e a proposta de liberdade de Jesus aí não é uma liberdade política, né? Jesus não está Como oferecendo Judas que esperava, né? é,
não é uma liberdade política, eu vou tirar vocês do jugo de Roma, eu vou fazer aqui uma revolução. Não é uma verdade, não é uma liberdade política, não é uma liberdade econômica, não é uma liberdade social, mas ele fala de uma liberdade interior. Quando a gente conhece a Cristo, a gente verdadeiramente sabe o que é uma liberdade legítima. Por quê? Porque essa liberdade ela vem do conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, né? Então, Jesus identifica, nesse versículo, a gente vai ver o quê? Que Jesus está identificando o verdadeiro cativeiro do homem. Qual é o cativeiro? É o pecado. O cativeiro do O ser humano cativeiro é o pecado e é o o pecado. opressor é o diabo. Porque ele utiliza o pecado como coleira. Correto, professor? Eu posso afirmar assim, né? O É. diabo, sendo opressor, utiliza o pecado como coleira para escravizar, para dominar. Pode continuar, É. professor. O versículo 34 diz assim: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? O versículo assim traz uma clareza. Onde é que está o cativeiro do homem? É o pecado. Mas é lindo porque o Senhor Jesus, ele mostra a verdade, mas ele faz promessas maravilhosas. No mesmo momento ele diz: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres". Então ele Excelente. garante essa liberdade de tirar o homem da escravidão, do vício, da devassidão, de todo tipo de pecado, né? Porque a maior escravidão, de acordo com as Sagradas Escrituras, da humanidade, é realmente o pecado. E cada vez que as pessoas tentam se afastar de Deus em nome de uma liberdade, né? Porque se afastando de Deus é como que encontrasse uma forma de liberdade. Eu não tenho prestação de conta, eu não tenho. Jesus, muitas pessoas têm a ideia que via Cristo é uma ideia de você ser, tipo assim, um escravo. É o contrário daquilo que Jesus fala, né? Ah, eu não vou ser crente, não, a gente fica muito escravo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, porque entende que fazer o que quer é uma liberdade. E as Sagradas Escrituras mostram o oposto, que cada vez que um homem tenta fazer alguma coisa contrária àquilo que Cristo quer, ele está só encontrando formas diferentes de escravidão, mas continua sendo escravo do pecado, né? Então, nessa promessa gloriosa, seja a verdadeira liberdade é a liberdade espiritual. E assim, já que a gente fez o paralelo da palavra verdade no contexto da pós-modernidade, a gente precisa também ter essa percepção como é que o mundo está entendendo na linguagem pós-moderna a palavra liberdade, né? Então, na pós-modernidade, a liberdade ela é frequentemente entendida como uma autonomia absoluta. Eu sou autônoma de forma absoluta, né? Então, eu sou livre para ser quem eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E é interessante, eu acho que eu acho que o pastor Samuel já ouviu comentários e tem pessoas que, vamos dizer assim, trata essa liberdade de uma forma que acha que é livre para ser até o que quiser. Então, tem pessoas que acham que é um animal, né? Tem até história de jovens que chegou de manhã em casa, hoje eu sou um gato, mamãe. Eu vi comentários assim, não tem nenhuma história fundamentada, mas só uma ilustração. Eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou aquilo outro. Aí o pai disse assim: você é um gato, vai comer comida de gato, vai dormir fora da casa. Ai, não, deixou de ser gato. Ou seja, até isso, as pessoas acham que liberdade é você mudar, você ser o que você quer, o que você pensa ser, né? Então, não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade e liberdade é fazer o que quer sem restrições. Então, o que é que a gente vê, pastor Samuel, nessa visão? É as pessoas, a autoafirmação, a individualidade extrema. A individualidade extrema, né? Isso. E também a quebra de padrões morais tradicionais. A sociedade está assim. E isso é totalmente assim oposto, porque essa busca dessa liberdade desenfreada, né, vamos dizer, tem gerado consequências terríveis. A sociedade cada vez mais está ansiosa, né? A ansiedade tem sido um problema sério. O mundo essa inversão de valores, professora Eliana, está trazendo um mal à sociedade. Quando eu não tenho um parâmetro,
quando eu não tenho uma medida, quando eu não tenho algo que me conduza ao caminho certo, eu fico como o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes. O povo não tinha rei, cada um fazia aquele que estava correto no seu coração. Então, o padrão que a gente tanto prega, afirma na Bíblia Sagrada, quando ele é desvalorizado pela sociedade, que é o que está acontecendo, é um abismo chamando outro abismo. Primeiro eu entro no adultério, mas isso já não me satisfaz. Eu preciso arrumar mais uma outra mulher, eu já tenho um grau elevado de pecado. Mas não, eu me satisfaço. Eu quero agora ser um trisal, um casal com três. Eu quero agora trocar de mulher. Eu não me satisfaço, porque um abismo, a escravidão, vai chamando outra cadeia. Não, eu quero me envolver agora no homossexualismo. Assim é na droga, assim é na bebida, que eu não consigo encontrar satisfação. Eu estou usando de uma liberdade falsa, que cada vez mais eu estou sendo preso pelo pecado, cada vez mais eu estou sendo atraído, engoldado, iludido, né, pelo diabo. E o diabo na coleira, como eu bem disse, puxando ainda mais, humilhando mais o ser humano. Existe na Europa, não sei se a senhora chegou a ver, jovens na coleira das pessoas, achando que era cachorro, se comportando como cachorro, vivendo como cachorro, né? Latindo, jovens latindo, fazendo as suas necessidades como cachorro. Ou seja, eles acham que aquilo ali é liberdade. Né? E quando a gente bem sabe, como bem conhecedores que somos, ali é escravidão ao extremo. A escravidão está dominando, o homem está sendo escravo pelo pecado e o diabo utilizando o pecado como ferramenta de opressão, de humilhação. Ele está deixando de ser imagem e semelhança de Deus e ele querendo ser um animal irracional, sem destino, sem fé, sem limites. Eu gosto de sem limites. E quando a igreja do Senhor, a senhora prega limites, nós somos os quadrados, os antiquados, é, todo esse processo. Mas a gente percebe claramente que eles estão caminhando para o abismo, eles estão caminhando para a destruição. Cristo veio libertar justamente disso aí, dessa destruição, desse abismo, quebrar a corrente da mão do diabo. Como diz a parábola, né? O valente chegou mais valente do que quem estava dominando para limpar a casa. Né? Então, essa verdade precisa estar clara para o aluno, para o professor, que nós não podemos deixar de pregar essa verdade. Tempos difíceis, estamos nos aproximando de tempos difíceis. É, verdade. É, E eu me lembrei, você falando agora, eu me lembrei procurei aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, sobre essa verdade que foi substituída, né? No capítulo 1, versículo 25, diz assim: isso. pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E qual a consequência disso? Deus abandonou a paixões Nas suas infames. próprias paixões. Então, vem as consequências, quando o homem ele troca a verdade de Deus, que é o Criador, em vez de adorar o Criador, adora a criatura, e é isso que a gente está vendo, assim, cada vez mais a humanidade sem Cristo, ficando cada vez mais, como você falou, aprisionada por diversos tipos, só são formas diferentes de aprisionamento, mas ainda é mesmo motivo, pecado, né? O Pecado. Salmo, Então, o Salmo a, primeiro, ele fala da escala do pecado. Não sei se a senhora já é, observou. sim, É muito interessante esse salmo, porque primeiro eu ouço o conselho do ímpio, é, depois eu me detenho no caminho dos pecadores. Ou primeiro eu ouço, agora eu estou prestando atenção, detendo, estou ouvindo. E terceiro, eu agora estou na roda dos escarnecedores. É um é, passo de cada vez. é verdade. Não é isso, professora? Para encerrar, É. professora, nós vamos concluir. Fique à vontade. Então, é só fazendo aqui um paralelo sobre essa liberdade, né? Bem rapidinho, segundo Jesus, ela é baseada na verdade. Essa liberdade é baseada na verdade que é Cristo. E na sociedade pós-moderna, essa liberdade ela vai ser baseada na opinião de cada um, né? Segundo Jesus, essa liberdade leva à vida e leva à paz. Ao contrário, lá no mundo, leva à confusão
Isso, e o relativismo. verdade. Segundo Cristo Jesus, essa liberdade, essa verdade, essa liberdade, ela liberta totalmente o homem do pecado. Aí, lá fora, essa liberdade normaliza cada vez mais o pecado, torna-se normal para todos, cada vez que se pratica, né? A liberdade segundo Jesus vem você por conhecer Jesus. Você conhece a Jesus e você encontra a verdadeira liberdade. Lá fora, a liberdade você rejeita os padrões. Rejeita os padrões. E por último, segundo Cristo, produz uma identidade segura, que você falou. Tem que ter um parâmetro, tem que estar firmado na rocha, que é Cristo Jesus, isso dá segurança, né? E lá fora, não, o que é que a gente está observando? Uma crise de identidade muito grande. É uma depressão, é uma angústia, é frustração. As pessoas estão assim se sentindo na solidão, se sentindo que não tem mais esperança, não é? Porque não dão crédito a. Então a sociedade ela busca, se a sociedade buscar liberdade longe de Deus, ela nunca vai encontrar libertação da Liberta, escravidão, né? libertação. Só cada vez mais, que a única liberdade verdadeira e duradoura é aquela que vem do encontro com Jesus. Verdade. O Filho é o único que liberta o homem do pecado, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente Verdadeiramente. sereis livres. É. Muito obrigado, professora Eliana. Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Deus abençoe sua casa. Eu quero deixar as palavras aqui de gratidão à professora Eliana. Muito obrigado mais uma vez, viu, professora Eliana? Obrigada também. Eu quero só concluir chamando a gente para cada dia estar firme em Cristo, né? Firmes em Cristo. Nesse tempo de tanta confusão, precisamos de um fundamento seguro. Esse fundamento é Jesus, a verdade. Então, eu quero deixar para reflexão o Salmo 25 e o versículo 5, que diz: Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que a gente Maravilha. medite nisso, ser guiado por essa verdade, porque só Cristo nos leva à vida eterna, ao Pai. Obrigado, professora Eliana. Deus abençoe, viu? Amém. Até a próxima.